Obrigada, irmã. Queria agradecer o convite, né, para a irmã Simônia, né, que me convidou. Muito obrigada. E, claro, com o aval também da irmã, né, Iracema, que Deus continue abençoando, né? E obrigada pela confiança. Então, vamos lá. Vou começar, então, aqui apresentando a minha tela para vocês. Acho que já está aparecendo, né? Deixa eu Sim, colocar aqui. Tá. Então vamos lá, né? Hoje a palestra, então, né, uma conversa aqui com vocês com o tema Culpa que não é minha, mas antes, né, de a gente iniciar mesmo, eu queria me apresentar, né? Vi que algumas mulheres me conhecem, mas outras não, né? Então acho que é bem importante. Vamos lá, então. Então, um pouquinho sobre mim, né? O meu nome é Amanda, né? Hoje eu sou casada com o Rafael, né? E eu me formei em psicologia em 2021, né? Então, quando eu me formei, foi bem na pandemia. Então, eu não tive uma formatura como todo mundo teve, assim, né? Inclusive, eu nem pude levar, né, pessoas. A minha família não foi, foi tudo online, né? O meu casamento também foi na pandemia, né? Eu digo que Deus abençoe em todos os momentos, do meu casamento principalmente, né? Porque foi bem aquele período onde um final de semana era bloqueado, o outro liberado. Então foi bem assim. O final de semana anterior ao meu casamento foi bloqueado, liberaram para o meu casamento e o final de semana depois foi bloqueado de novo, assim. Então Deus esteve presente em todos os momentos, né? O que mais que eu gosto de fazer para vocês conhecerem um pouquinho também? Gosto de fazer trilha, né? Eu acho que é bem importante, né? A atividade física. Logo eu, né, que falo tanto para os pacientes fazerem e eu não vou fazer, não faz sentido, né? Então isso é bem importante que o que a gente ensina, né, para os pacientes que a gente também possa realizar na nossa vida, né? Faço CrossFit também. Sou cristã, então hoje eu sirvo na minha igreja, né, em alguns ministérios, gosto bastante, né? As irmãs que me conhecem sabem que sempre estou envolvida em várias coisas. Então tá certo, então vamos iniciar aí a palestra, né? Ah, mais um pouquinho sobre mim que eu coloquei também. Hoje, dentro da psicologia clínica, eu trabalho desde 2021 e 21 e eu atendo crianças, adolescentes e adultos, né? Então, logo quando eu me formei, eu comecei a trabalhar nessa área, né? Eu falo que assim, ó, se Deus ainda me dá graça para poder atender esses públicos, eu vou seguir, né? Então, eu ainda não me enchei e Deus tem me dado conhecimento para poder atender todas as idades. Vamos seguir assim, né? Até quando Deus permitir. Eu tenho pós, né, em terapia cognitivo-comportamental, então hoje eu sou uma especialista nessa área. Tenho um técnico de administração também, né? Esse foi o meu começo no mundo do trabalho, assim, né? Então eu trabalhei 9 anos dentro de uma empresa. Lá eu trabalhei na área administrativa e na área do RH, foi onde eu comecei a ter muito mais contato com pessoas e fui vendo, né? Não, vou seguir a psicologia, que a psicologia tem muito mais a ver comigo, né? Então, eu segui trabalhando e atendendo, né, durante os outros horários que eu trabalhava na empresa em horário comercial, e aí eu entendi, né, que Deus, enfim, foram acontecendo várias coisas, assim, na minha vida, que foram me mostrando que eu precisava cuidar mais das pessoas, né, e que a empresa limitava um pouco esse cuidado, né. E aí, nesse ano, eu resolvi sair mesmo da empresa e seguir somente na clínica. E aí eu botei aqui, né, o meu propósito é ajudar pessoas a cuidarem da sua saúde mental de forma real e consciente, para melhorarem seus relacionamentos, emoções e levarem uma vida com mais leveza. E é nisso que eu acredito, assim, no mundo que a gente está vivendo hoje, viver uma vida leve é muito difícil, né? Então eu trabalho muito com isso com os meus pacientes, né? E eu gosto de trazer muito essa questão da realidade, da consciência, né? Que eu acho que isso faz sentido para a nossa vida, né? Principalmente, como eu falei, a vida de hoje. Então, agora sim, agora a gente vai iniciar a culpa que não é minha. Eu quis trazer primeiro para vocês o conceito, né, de culpa, que eu acho que é importante para a gente entender bem que culpa é nossa, que culpa que é do outro, né? Então, eu trouxe o conceito da palavra culpa mesmo. Então, a palavra culpa, ela é um sentimento emocional responsável por violar seus próprios valores, crenças morais ou normas sociais. Ou seja, por exemplo, é tudo que realmente é sua responsabilidade. Exemplo, você está dirigindo no trânsito, né? E aí o sinal fica vermelho. Se você ultrapassar, você vai violar uma norma da sociedade, né?
E a culpa foi sua, porque você viu que o sinal estava vermelho e você escolheu ultrapassar, né? E aí, com isso, né, ultrapassando essa norma que é da sociedade, vão ter consequências que você vai ter que lidar, né? Por exemplo, você vai ganhar uma multa, né? Então, a culpa é exatamente isso, assim. É quando a gente é responsável, quando é a nossa atitude em relação a isso, e a gente, de uma certa forma, precisa reparar. Nesse exemplo que eu dei, foi uma questão da multa, né? Mas, por exemplo, quando a gente traz sobre as nossas atitudes, eu fui grossa com o meu marido, com o meu namorado, com o meu filho, né? A culpa é sua. Você escolheu ser grossa, você reparou que você foi grossa. Então você pode fazer alguma coisa para reparar essa tua atitude, né? Isso também é culpa sua. A partir do momento, claro, que você percebe ou que alguém sinalizou que você teve essa atitude mais agressiva com alguém, né? E aí, quando a gente vai para o conceito, né, do que é da culpa que não é minha, é quando você acaba assumindo uma responsabilidade por algo que não foi você que causou, não dependeu da sua atitude, não dependeu da sua escolha, foi por algum motivo. E isso traz para a gente várias consequências, assim, vocês podem perceber. Eu vou direcionar muito para mulheres porque a gente está falando com mulheres, né? Então você vai ver mulheres que estão sempre com o sentimento de estar em dívida com algo ou com alguém, né? Mulheres mais se sentindo assim de uma forma insuficiente, né? Nada lhe dá prazer, né? Mulheres com baixa autoestima, tem muitas mulheres hoje no consultório desta forma, né? Exatamente por estar carregando coisas que não são suas, mulheres ansiosas, mulheres sobrecarregadas, mulheres até mesmo entrando, né, em depressão ou estando já num estado depressivo, e mulheres inseguras, né? Então, por exemplo, você pensa, se você está carregando uma mochila, né? A mochila é sua, né? Só que ali dentro alguém coloca tijolos dentro dessa mochila. Como é que você vai começar a carregar essa mochila? Com um peso? Alguém colocou esses tijolos nessa mochila. Por que você não questionou, né? Por que esses tijolos estão aí? Por que será que você segue carregando, né, esses tijolos, né? E é exatamente isso, né? A culpa é assim. A gente vai carregando muitas vezes coisas sem perceber, sem se questionar, sem parar para pensar sobre isso, né? E inclusive, as nossas costas ficam assim encurvadas, que aí é onde entra, né, a sobrecarga, a insegurança, você vai vivendo uma vida que você não merece viver, porque você está carregando a culpa de outras pessoas, né? Então, a culpa que não é nossa faz a gente viver preso em um ciclo de sofrimento e autoacusação. Muitas vezes um sofrimento que você está trazendo para você mesma por algum motivo, né? E é sobre isso que a gente precisa falar mais e pensar mais, né? Sobre quais culpas que a gente tem carregado. E por que será, né, que tantas mulheres elas carregam culpas que não são suas? Por que será que eu, você carregamos tudo isso? Né? Tem tantas coisas aí, eu imagino, né, guardada dentro de você que você não sabe nem o porquê, né? Mas você vem, tenho certeza, se questionando todos os dias sobre isso. Então, vou trazer aqui alguns exemplos para a gente conversar um pouquinho. Muitas mulheres carregam culpas que está voltado para uma questão cultural. Essa questão de que a mulher é responsável pelo bem-estar de todo mundo, né? As mulheres que têm que dar conta de tudo, né? E tinha muito isso, né? Talvez algumas de vocês viveram essa cultura, onde o homem era o provedor, né? E a mulher precisava ficar em casa cuidando dos seus filhos. E era isso, né? O homem que saía, a mulher que precisava ficar. Não é que está errado, né, gente? Hoje existem muitos combinados entre casais onde o homem trabalha e a mulher cuida. Mas a questão é que não é a sua responsabilidade total de que todo mundo esteja bem nessa casa. Não é sua responsabilidade, né? Tudo, eu costumo falar, né? Que tudo é um equilíbrio, né? Você pode sim dividir hoje com seu marido algumas coisas, né? Tem muito também essa questão cultural, às vezes, de você ter que é, prover no sentido de sempre dar o que o seu marido precisa, no sentido assim, o meu marido vai
tomar banho, já vou deixar a roupa ali separadinha. Ah, a gente está servindo o almoço, eu sempre tenho que colocar a comida no prato. Não é sobre isso, né? Muitas vezes a gente faz isso por amor, né? E tá tudo bem. Mas existem muitos lares que isso vem da cultura. E não precisa ser assim, né? As coisas podem ser mais leves. Não é uma responsabilidade total da mulher, né? E sim um combinado, um acordo entre os dois, né? Existem muita essa questão, né? Nesse exemplo que eu dei, principalmente, que é a confusão que existe sobre a mulher ser submissa ao marido, né? E por isso que entra essas questões, né? Por isso que é tão importante que o marido e a mulher, e também vou falar de namorados, né? Porque eu não sei qual é a realidade dessas mulheres aqui, depois também, se vocês quiserem compartilhar um pouquinho, existe muito essa questão de ser submissa, né? E submissa no sentido, as pessoas confundem o significado de ter que fazer tudo pelo marido ou pelo namorado, mas não é assim, né? Até uma certa parte, sim, é sua responsabilidade. Você escolheu o seu companheiro, né? Você escolheu estar com ele, então você pode orientar, ajudá-lo ele na sua caminhada, mas não é você que tem que fazer as coisas por ele. Quando a gente entra, por exemplo, nessas questões de o meu marido tá sempre trocando de emprego, né? Tá. E aí eu ajudo ele, enfim, né? Mas aí, o que será que está acontecendo aí? Se ele sempre está trocando, né, é um problema. A gente precisa analisar e avaliar isso, né? Mas você não pode fazer por ele, né? Você pode você pode orientar ele, né? Tá, mas o que está acontecendo aqui? Vamos melhorar talvez isso, vamos buscar uma ajuda, enfim, a comunicação que é o problema, vamos buscar um curso, enfim, o seu papel é esse, né? De incentivá-lo, né? Outra questão também cultural é, que pega muito é essa questão de que muitas vezes a mulher que é responsável por educar 100% os filhos, que vem muito dessa questão de a mulher ficar em casa, né? Mas hoje o educar não é só você mulher que precisa fazer isso, né? O seu marido também precisa estar junto, né? Então sempre precisa ser um acordo entre os dois, né? Uma outra questão também que pega muito e que a gente assuma é quando a gente fala de questões familiares, né? E isso sobre o seu passado, muitas vezes, né? Quando você foi uma filha, por exemplo, que foi muito criticada por seus pais, nada estava bom, você precisava ser o exemplo tanto de comportamento quanto de notas mesmo da escola, né? Por isso, inclusive, se vocês têm filhos, a gente tem que cuidar muito com isso, né? Com esse nível de cobrança, né? Sempre pensem assim, ó, a vida precisa ser leve. E para a vida ser leve, precisa ser um equilíbrio. Não é que você não tenha que ensinar os seus filhos a seguir um bom caminho, tirar notas boas. Não é sobre isso, mas tudo precisa ter um limite, né? Porque isso gera é, muitos traumas emocionais e depois é muito difícil de a gente lá na terapia mudar isso, é difícil, né? Porque imagina, você viveu com isso muito tempo, né? Então é bem importante, né? Se vocês têm filhos, né, e têm essa oportunidade de cuidá-los, já comece a melhorar assim nesse sentido, né? Muitas vezes também, quando a gente fala dessa questão familiar, às vezes, dependendo da sua realidade, teve muito essa questão de você ter que ser a adulta da casa, né? Você ter que lidar com tudo, né? Muitas vezes a sua família era desestruturada, disfuncional, a mãe não era presente, ou o pai não era presente, e você teve que assumir responsabilidades que não era sua. Pelo menos não era sua na idade que você tinha, né? No momento que você estava vivendo, o adulto que tinha que fazer essas coisas. Mas por N motivos você que precisou assumir. E você segue isso com essa culpa até hoje, né? Que você tem que dar conta de tudo. Muitas frases também que às vezes a gente ouve dos nossos próprios pais, né? De você tem que dar conta de tudo, você tem que dar conta de tudo. Não, desculpa, você me dá trabalho, você sempre me dá trabalho. E aí pensa, uma pessoa é, desde criança, adolescência e na vida adulta, de uma certa forma, né? Ouvindo isso o tempo inteiro, né? Como será que ela vai se tornar, né? E às vezes muitas de vocês viveram ouvindo isso, né? Tal coisa aconteceu porque a culpa foi sua.
né? Mas será que realmente foi? Você era só uma criança, você era só uma adolescente, né? Mas, claro, a culpa não foi sua. Não foi você que escolheu que os seus pais falassem isso, né? Ou eu falo muito pais, mas um responsável de forma geral, né? Porque pode ter muitas mulheres que às vezes foram criadas por um tio, por uma avó, né? É... Ah, por exemplo, aqui nessas questões familiares também, muitos pais se brigam, enfim, por várias coisas, né? E às vezes você se sente culpada nesse sentido de tipo, os meus pais estão brigando por causa de mim, porque muitas vezes nessas brigas pode ter sido que em algum momento surgiu, ah, mas é por causa da minha filha, ah, mas por que ela faz isso, né? Que acabaram envolvendo você nessa situação, que você estava perto, ouviu alguma coisa, né? Mas a culpa não é sua. Os problemas que eles tinham eram deles, né? Mas eles tiveram um erro de acabar envolvendo você, né? Às vezes, quando a gente fala também sobre a separação dos pais, é, muitas mulheres nascem achando que a culpa foi sua, porque os próprios pais falam na sua fala, né? No sentido assim, ah, eu não me separei, ou eu me separei por causa da minha filha, né? Porque senão, como é que ia ser o meu lar? Então, muitas falas disso você carrega essa culpa e não tem como você não carregar se foi o que você ouviu, né? Na sua infância, na sua adolescência, né? Vamos lá. Questões de relacionamento abusivos, né? Quando a gente fala aqui de violência física, violência psicológica, né? Pode ser que algumas de vocês já passaram por isso, né? Muitas vezes você se sente culpada, né? Poxa, mas eu sofri essa violência porque era eu, né? A culpa era minha. Mas não era sua culpa, né? A culpa é de quem feriu você, né? Não foi você que escolheu é, conhecer essa pessoa e não tinha como você saber que essa pessoa ia te agredir fisicamente, psicologicamente, né? Quando a gente fala de violência psicológica, também tem essa questão de manipulação emocional, né? Porque, de fato, o homem faz com que você realmente acredite que a culpa é sua, de tantas palavras que são faladas, né? Envolvem muitas coisas. E aí, se você já vem de uma base familiar, cultural, que não é estruturada, como é que você faz para sair desse relacionamento? Né? É extremamente difícil sair desse ciclo vicioso, né? E muitas mulheres carregam essa culpa mesmo depois saindo desses relacionamentos, né? E é bem difícil, assim, né? Até eu trabalho, assim, com algumas mulheres que passaram por isso e é difícil, assim, né? A culpa, ela é muito grande sobre isso, né? Mas se, eu não sei como é que tá a vida de vocês hoje, né? Mas se alguém está passando por isso nesse momento, busque ajuda. Ai, Amanda, mas eu tenho vergonha, eu não sei, né? Se eu falar para alguém, como é que vai ser? Se você está nesse relacionamento e você já está percebendo que isso está te causando sofrimento, não fique com vergonha. Vocês têm um projeto aqui, vocês têm, né, pessoas que estão na frente, que podem auxiliar, que são amigas que Deus colocou na vida de vocês, né? Então busque, fale, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tenho certeza que elas vão te ajudar, né? A gente tem, claro, canais de denúncia anônima também que vocês podem usar, mas sair dessa situação sozinha é muito difícil. Então, por isso que eu gosto de falar isso, sabe? Peça. Às vezes você tem a amiga aí do lado que você pode confiar. Peça ajuda. E a gente tem a questão também de, muitas vezes, distorções espirituais. As pessoas acabam confundindo com paixão e amor com obrigação de carregar o peso do outro. Hoje, quando a gente fala, né, sobre a questão espiritual, quem é da igreja, né, costuma ajudar as outras pessoas, né? E amém por isso, né? Deus nos ensina sobre isso também. Mas a gente não pode carregar o peso da outra pessoa, né? Você precisa estar bem também emocionalmente para poder ajudar os outros. Às vezes a gente começa a se envolver em várias coisas na igreja. Ah, eu vou participar desse ministério, eu vou participar de outro, eu vou participar daquele, mas aí você nem consegue respirar, você não consegue descansar.
E aí? E a qualidade, né? Jesus também preza pela essa excelência no seu amor, né? Então a gente também precisa criar um limite também sobre isso, né? Tá tudo bem se hoje você disser não, né? E amanhã você vai continuar ajudando a obra de Deus, né? Cuide de você. Isso também é bem importante, tá? E aí, quando a gente fala dos impactos psicológicos, né, de carregar a culpa dos outros, são inúmeros, né? Cada pessoa é única, mas eu trouxe o que normalmente aparece, né? Como a gente já também conversou um pouquinho lá no começo. Então, existe muito impacto emocional, né? Os impactos emocionais são vários, né? Um deles são a angústia, a ansiedade, o cansaço constante. Opa, desculpa. Então, assim, quando a gente carrega as culpas que não são nossas, se você for uma mulher observadora, você vai observar em muitas mulheres no seu próprio olhar, assim, uma tristeza, um cansaço, né? Demonstram muito isso, porque são mulheres que muitas vezes estão carregando, muitas de nós sabemos que estamos carregando, mas a gente não consegue sair disso. E aí a gente demonstra, né? A gente é uma mulher que está sempre ligada no 220, uma mulher que anda ansiosa, que muitas vezes não consegue dormir, né? Porque a ansiedade traz isso também, ou uma mulher que vai para uma ansiedade mais em relação à comida, come o tempo inteiro, né? E uma angústia, um desespero enorme dentro de si, que não sabe explicar por quê. E às vezes essa bagagem, os tijolos lá dentro da mochila, que são as culpas, né? Como eu falei, que você está carregando. Também tem uma questão nos relacionamentos, né? Dificuldade de colocar limites, e aí dificuldade de colocar limites em todos os tipos de relacionamento, né? Não só amorosos, né? Mas também com a família, né? Muitas vezes você pode se sentir culpada, né? Quando seus pais brigam, enfim, e aí você acha que você tem que dar conta ali de ajudá-los, né? Mas será que é a sua responsabilidade? Você pode dizer a sua opinião, né? Você pode tentar ajudar nesse sentido. Mas será que é a sua responsabilidade? Muitas vezes também, até me lembrei de um exemplo aqui, para vocês, algumas que são mãe, né? A gente se sente culpada até pelas escolhas que os nossos filhos fazem, né? Mas por quê? Será, né? Vamos pensar assim, é, se você, né, deu uma boa criação para o seu filho, se você instruiu ele o que é certo, o que é errado, qual caminho seguir, você fez bem e muito bem, inclusive o seu papel, né? Mas não está no seu poder nem no seu controle o que ele vai escolher, o que ele vai fazer da sua vida. A responsabilidade é dele, né? O caminho você deu, agora é com ele. Mas mesmo assim, muitas mães estão carregando isso, né? Existem muitas mães. E aí, quando a gente vai para uma questão de relacionamento amoroso, né? Uma tendência é a aceitar relacionamentos tóxicos. Principalmente quando, às vezes, o exemplo, a base familiar, a base de relacionamento, o modelo que você tem é, é ruim, né? É disfuncional. 90% para não falar 100, né? 90% dos casos você vai seguir, porque seguir um relacionamento igual, eu digo, né? Porque foi o que você aprendeu, né? Que aí aqui também entra essas questões de você aceitar alguém que te manipule emocionalmente ou que trate você mal, né? Te traga palavras ofensivas mesmo, ou até mesmo que te agrida, porque você não consegue sair desse ciclo também, porque foi o que você viveu lá atrás, né? Mas você pode sair disso, né? Com certeza. E aí tem muitas mulheres hoje, muitas mesmo, com problema na sua própria identidade, assim, né? Hoje elas não sabem quem elas são de verdade. Na verdade, elas já até aceitam que elas merecem essa vida de tristeza, ansiedade, angústia, de estar sempre para baixo, né? Já não conseguem mais nem fazer, já desistiram. Muitas mulheres desistiram, né?
Mas eu digo para você, não desista. Não desista. Você, como eu falei, né? Vocês têm amigas de Deus também que podem ajudar vocês, né? Muitas mulheres vivendo em função do outro, né? Que às vezes é quando a gente vive ou por parente mesmo, né? Um marido, um filho, enfim, é, e acaba se deixando de lado, né? Porque vamos pensar aqui comigo, é muito mais fácil realmente. Eu tenho problemas assim como todo mundo tem, né? Mas é muito mais fácil eu ignorar o meu problema e viver em função da outra pessoa, né? É muito mais fácil. Não, eu não tenho problema, que vou lidar, né? Enfim, já me acostumei com isso, né? Mas aí não olha para si, né? Não consegue se curar disso, né? A gente precisa se curar, né? A gente não merece viver carregando culpas que não são nossas. A gente precisa sair disso. Eu sei que é difícil, tá? Eu falando é muito mais fácil do que vocês que estão vivendo muitas vezes, né? Mas eu também trouxe algumas coisas aqui para poder ajudar vocês nesse processo. Tem uma culpa que eu não falei, que eu acho bem importante também, que, como eu falei, né? Não sei a realidade de cada um, né? Mas muitas mulheres sofreram abuso, né? Abuso sexual mesmo, né? De um parente ou de uma pessoa próxima, né? Enfim, na infância, na adolescência ou na fase adulta, e ainda carrega essa culpa. Ah, mas se eu não tivesse feito isso, ah, mas se eu não tivesse ido em tal lugar, né? Gente, a culpa não é de vocês, né? A culpa não é sua e você pode ter certeza disso, né? Eu sei que é difícil quando a gente fala sobre esse tema em específico, mas a gente pode criar uma nova vida a partir disso. Você pode ser muito feliz. E por você estar carregando essa culpa, você não consegue ser feliz, você não consegue viver uma vida leve, você não consegue aproveitar o que Deus tem para você também, né? Então é bem importante isso. E aí eu trouxe aqui caminhos para evitar culpas que não são suas. E aí aqui eu trouxe, né, como eu sou da área da psicologia, eu trouxe ferramentas para que vocês possam usar também. Eu sei que algumas, né, estão na função, às vezes estão fazendo a janta, estão só me ouvindo ou atendendo o filho, enfim. Mas se vocês puderem escrever e depois fazerem, né, quando vocês estiverem um momento só vocês, seria bem importante. Mas antes de eu entregar a ferramenta, quais seriam esses caminhos, né? O primeiro passo, a gente precisa olhar, né, para essa culpa aí que você está carregando. E a gente precisa se perguntar: por que eu estou me sentindo responsável por isso? Isso estava sob o meu controle? Dependia das minhas ações e das minhas atitudes, né? Lembrando que a culpa que é nossa está no nosso controle e depende das nossas escolhas, das nossas atitudes, das nossas ações. A culpa que é do outro normalmente não está no nosso controle. A gente que pega para nós, né? Então, o primeiro passo é refletir sobre isso. O segundo passo, aí é a ferramenta que eu trouxe aqui, né? Que é muito no sentido. Peraí, isso. É muito o que a gente faz muitas vezes numa sessão, tá? Não significa que às vezes a gente faça ali com a pessoa, mas que a gente pede para o paciente fazer, né? Dentro da psicologia, a gente pode criar várias ferramentas também, né? Bem aberto de acordo com cada paciente, né? Às vezes essa ferramenta vai funcionar para uma mulher e às vezes para as outras não. Depende muito da realidade. Mas eu trouxe uma aqui que vai ajudar a aplicar aí para a maioria de vocês, tá? Então aqui a gente vai fazer um quadro, né? Vocês vão fazer como vocês quiserem. As mulheres que são mais tecnológicas podem fazer no celular, as que são, né, de escrita, assim como eu, fazem à mão, enfim. Mas só anotem a ferramenta para depois vocês fazerem em vocês mesmos, né? Então, na primeira coluna é o que é meu, o que é sua responsabilidade, que são suas escolhas, erros, sentimentos, atitude, o que realmente você pode assumir, reparar e mudar. Então, por exemplo, aqui você vai colocar
as suas escolhas, por exemplo, você faltou um compromisso. Isso é sua responsabilidade, né? Você escolheu por algum motivo não ir em algum compromisso, tá? Você pode reparar? Pode, né? Dependendo de qual for o motivo, enfim, qual a situação, tá? Outra questão, ontem eu fui agressiva, falei um pouco grosso com a minha amiga, com meu esposo, com meu filho, tá? A gente não tem como controlar isso na hora, né? De dizer assim, não, não, espera aí, deixa eu corrigir aqui. É muito difícil a gente fazer isso, porque na hora a gente vai ser grosso, a gente, né, não tem como controlar. Mas depois você pode reparar, sim, né? Você pode rever, enfim, pedir desculpa, né? Seguir. Então, tudo que é sua escolha, seu erro, sentir uma coisa do seu controle, da sua responsabilidade, você pode olhar isso, mudaria nesse aqui, né? Que é sua, quando a gente vai para a culpa que não é, caso for melhor para vocês, tá? Aqui você vai botar as suas expectativas, responsabilidades que pertencem a outras pessoas. Voltei, né? Oi. Não tô. Tá. Fechou. É, exemplos, né, que eu estava falando, erros familiares, decisões de um parceiro, né, cobranças culturais, padrões impossíveis, né, que foi o que eu falei muito lá no começo, assim, né. Então aí aqui você vai colocar as coisas que são do outro, as coisas que realmente não tem como você resolver. Não é que você não vai fazer nada sobre isso, né? Muitas coisas pode ser que você pode fazer, mas não é sua responsabilidade reparar, solucionar, né? Você pode ter uma pequena participação, porque provavelmente as culpas que são do outro também te envolvem em alguns momentos, né? Você também fez parte daquilo, né? Mas não é sua responsabilidade de mudar, tá? O segundo passo que eu trouxe aqui, então, para que a gente consiga diferenciar a responsabilidade do peso emocional. Então, dentro da psicologia, a responsabilidade nossa é o que está ligada às minhas ações e minhas escolhas, que foi muito o que eu falei, né? As coisas que são suas responsabilidades, sim, é sua culpa, né? Tá ligada a uma ação, uma atitude que você poderia ter feito diferente, né? Você poderia ter reparado, e que muitas vezes a gente nem repara, né? E dentro da área espiritual, eu quis trazer também, até trouxe dois versículos aqui. Vou até abrir aqui só para ler para vocês, porque eu gosto muito disso, assim, né? A psicologia anda muito com o lado espiritual, independente do que você acredita, assim, né? Mas eu trouxe aqui baseado, né? Como eu sou cristã, eu trouxe, né? Dentro da Bíblia, assim, né? Então, ali em Gálatas 6:5, eu vou ler aqui, deixa eu só abrir aqui. Já deixei separadinho. Vamos lá. Por Gálatas 6:5, tô lendo, tá? Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Então, até Deus, dentro da Bíblia, diz que a gente é responsável pela nossa própria conduta. Então, tudo que depende de a gente reparar, a gente é responsável, vamos mudar. Sim, a culpa é nossa, vamos mudar, vamos fazer diferente, né? E Mateus 11:28 até o 30, eu vou ler também, diz assim, ó: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve, né? Então, assim, eu sei que muitas vezes, né, a gente se sente cansado, né? Mas até Deus, né, quando a gente vai para a linha de culpa, diz que a gente não precisa ter esse peso emocional, né? Jesus é o nosso descanso, né? O jugo é suave, não é que não vai ser difícil, né? Vai ser, enfim, vão ter aflições, como Jesus fala também, mas vai ser suave, porque Ele está com a gente, né? Então você também pode encontrar força, sim, principalmente na espiritualidade, tá?
também recolocar no lugar certo, né? O que é meu, eu assumo, elaboro, busco reparar. E o que é do outro, acho que isso já ficou bem claro, né? Eu devolvo simbolicamente, estabelecendo limites. Eu botei simbolicamente porque a gente não consegue devolver a culpa do outro, né? Se desse, ia resolver muitos nossos problemas, mas a gente não consegue. Mas a gente consegue colocar um limite, como eu falei lá atrás, né? Então, até aqui você vai, depois não é mais seu, tá? E eu botei aqui cuidar de si sem culpa, porque até o cuidado que a gente tem sobre nós, muitas mulheres se culpam, né? Ah, não, mas, enfim, vou cuidar do outro primeiro, vou cuidar da minha família, vou olhar para o meu trabalho, depois eu olho para mim. Mas aí depois esse olho para mim não chega, né? Não chega. E aí isso só contribui com a sua ansiedade, com o seu cansaço, com seus momentos para baixo, né? Então, eu botei aqui, praticar autocompaixão, falar consigo mesma, como falaria com uma amiga querida. Por que será que, como eu falei lá atrás, né, é muito mais fácil a gente ajudar as outras pessoas, né? Então, por que será que com as outras pessoas a gente é tão carinhosa, tão cuidadosa, consegue acolher, consegue orientar, consegue dar outras visões, e com a gente não, né? Então, você pode fazer isso por você mesmo. Assim, gente, eu sei que muitas vezes é difícil, né? Porque a gente não aprende isso, né? Mas a gente precisa exercer aos poucos, né? Pelo menos um mínimo, né? Eu entendo que muitas vezes a outra parte a gente vai precisar de um auxílio de alguém, tá? E entender que dizer não também é um ato de amor. Hoje muitas mulheres têm dificuldade de dizer não, né? Só que pensa, a mulher hoje vive tantas coisas, né? Hoje é a mulher que limpa a casa, é a mulher que trabalha, as mulheres estão em várias coisas, a mulher que ajuda na igreja, a mulher que está envolvida em outros grupos, vai na academia, enfim, faz tantas coisas, e aí sempre vai dizendo sim para os convites, né? Ou assim, ah, eu preciso de ajuda, vai lá e ajuda, né, a pessoa, enfim, sempre, 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 sempre. E aí não consegue também descansar, não consegue recarregar as energias, né? Então, também dizer não é um ato de amor para você, né? Você também, em alguns momentos, precisa dizer não. Não me entendam mal, né? Não é dizer não para tudo, né? Porque daí também, né? É importante que a gente ajude as pessoas, né? Mas com limite, né? Tudo na vida é um equilíbrio, né? Precisa ser leve. E aí é que eu trouxe o Busque Ajuda, né? Amigas de confiança, como aqui dentro do projeto vocês têm, espiritual, né? Como eu já falei. E aqui eu trouxe psicológica e psiquiátrica, né? Muitas vezes a gente precisa de um especialista. Quando sai do nosso controle, do nosso equilíbrio, a gente precisa de ajuda, né? Muitas mulheres, por estarem carregando tanto essa culpa, precisam sim de ajuda psiquiátrica, porque elas já não estão conseguindo mais, elas foram vivendo no automático, né? Assim como muitas de nós fazemos muito, e foi deixando, foi deixando, foi deixando, foi vivendo e não conseguiu, não consegue mais voltar. Então, muitas vezes, realmente, a gente precisa tomar remédio, né? Mas não se preocupe, nem todo mundo precisa tomar para sempre. É por um tempo, né? Por isso que é tão importante que a psicologia esteja junto, né? Porque com a psicologia você vai reestruturando esse teu novo pensamento, nova, nova visão sobre as coisas que você está passando, né? Então, é bem importante. E por último aqui, eu trouxe um bônus, mas aí no sentido para vocês poderem usar para a vida de vocês. Depois posso enviar para a irmã Iracema, tá? Só me lembra para eu enviar o modelo. Isso eu uso muito dentro do consultório com os pacientes, tá? Dentro do modelo cognitivo, né, que é o que eu trabalho, o que a gente acredita? Sempre vai existir uma situação, né, normal da situação da nossa vida, que nos trazer uma emoção, um pensamento e um comportamento. Normalmente a gente olha para isso e para essa ferramenta quando a gente sente alguma emoção desagradável. Então, quando você sente tristeza, raiva, ansiedade, medo, né, insegurança, enfim, sempre quando for algo negativo ou algo no sentido que te desestabilize, assim, né, em todas as áreas da vida.
aí é onde você vai entrar com essa ferramenta, né? O nosso, essa ferramenta aqui, a gente chama de registro de pensamento. Eu acho que é melhor depois enviar para vocês, que daí depois fica grande também para vocês verem, né? Mas explicando aqui de forma rápida para vocês poderem usar, assim, né? Aqui já tem até um exemplo para ficar fácil de vocês preencherem também. Sempre vai acontecer uma situação, então, por exemplo, aqui eu usei um exemplo de uma mulher de uma coisa normal da vida, tá? Então, uma mulher que estava em uma reunião de trabalho apresentando um projeto e ela avaliou o humor dela, ela sentiu ansiedade, medo e vergonha. E a gente pede aqui para botar uma porcentagem de 0 a 100 quanto ela sentiu essas emoções. Ela colocou ali, né? Tudo acima de 50. E aí, a gente entende que sempre vem um pensamento automático na nossa cabeça para qualquer coisa. Normalmente, esse pensamento automático, ele é mais negativo, tá? Normalmente. Mas o nosso trabalho é entender se a gente vai acreditar nesse pensamento, encontrar evidências para isso, para entender se realmente ele é verdadeiro ou ele é falso, né? É como se o nosso pensamento fosse poderoso, né? A gente pensa tanta coisa que a gente acaba acreditando nele, mas muitas vezes ele não é verdadeiro, né? Assim como a culpa que a gente carrega. A gente está sempre acreditando, sempre pensando, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha, mas será que é? Né? E aí que o pensamento automático dela foi, eles vão perceber que eu estou nervosa, vão achar que eu sou incompetente, né? Isso que ela pensou, o primeiro pensamento. Depois, a partir daqui, a gente começa a avaliar. Então, aqui, a gente pede para trazer evidências que apoiem o pensamento. Então, ela botou: minha voz estava trêmula, eu percebi olhares sérios, já errei em apresentação antes, tá? Então, opa, fez ela acreditar aqui. Agora, evidências que não apoiam esse pensamento. Ela colocou: as pessoas sorriram, fizeram anotações, uma colega me elogiou, né, depois que eu apresentei, já tive boas apresentações no passado, né? Opa, aqui talvez meu pensamento não esteja 100% verdadeiro. E depois a gente começa a criar um novo pensamento, um novo olhar sobre aquela situação. Então ela botou aqui: estar nervosa não significa que eu sou incompetente. Algumas pessoas podem ter me olhado de forma neutra ou interessada, mas não necessariamente estavam me julgando. E aí a gente pede para reavaliar essas emoções, né? E aí aqui a gente consegue perceber que com esse novo pensamento a maioria das emoções diminuíram, tá? Então eu quis trazer aqui no final, né, exatamente essa ferramenta para que vocês possam usar para todas as coisas da vida de vocês, tá? É como um bônus mesmo, assim, vocês vão ver o quanto vai fazer diferença na vida de vocês, tá? E é isso aí, trouxe uma conclusão aqui, né? A culpa que não é minha me adoece. E é verdade, né? Quantas de nós, né, estamos sofrendo muitas vezes por essas culpas que a gente está carregando, né? A verdadeira liberdade vem quando eu reconheço o meu limite e escolho fazer algo com isso. Hoje, depois que a gente né, enfim, trouxe várias informações para vocês, que a gente conversou, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, né? Entendam, né? Qual é o limite de vocês, né? O que você vai fazer a partir disso, né? Entendendo o que é a sua culpa e o que não é, né? E botei aqui: libertar-se da culpa que não é sua é um ato de amor a si mesma, obediência a Deus e também uma forma de viver relacionamentos mais leves e saudáveis. Eu acho que isso é a base de tudo, né? A gente precisa viver a vida de forma leve e saudável, né? Não vai ser perfeito, né? Mas com certeza a gente consegue trazer uma leveza, tá? E é isso, obrigada. Deixei uma frase aqui também, né, da TCC, né, que diz: só porque você pensa algo, necessariamente que seja verdade, né, da Judith Beck, que foi exatamente é, sobre a ferramenta ali que eu trouxe para vocês, né. Então é isso, muito obrigada, né, deixei os meus contatos aí também, se caso alguém precise, e enfim, então, gostaria também, né, de podê-las ouvi-la, enfim, se tem alguma pergunta, alguma coisa.
Obrigada, Amanda. Foram ensinamentos valiosíssimos para as nossas vidas e pode ter certeza que vamos pôr em prática. Para isso que o Senhor deu esse projeto, não é? Para Ele nos socorrer através da oração, da palavra, do sangue dele, mas também através dos profissionais que Ele deixou aqui na Terra, e uma dessas pessoas é você. Quero louvar a Deus pela sua vida. Muito obrigado por ter aceitado também o nosso convite. E em nome do projeto Dorcas Brasil, nossos agradecimentos e que o Senhor continue lhe abençoando poderosamente em todas as áreas, em nome de Jesus. Obrigada.